Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho Sem Polêmica. Nesse vídeo vamos alinhar alguns pontos da Bíblia para conseguirmos ter paz sobre um assunto que aflige muitos cristãos, independente de idade e se está ou não solteiro: a sexualidade. Primeiro ponto, precisamos entender sobre o que Deus pensa acerca do sexo. Sim, foi Ele quem criou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, e que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Mas a questão é, após a queda do homem no Éden, houve consequências, tanto na mulher como no homem. Consequências que foram muito além da expulsão do paraíso, das dores de parto e da necessidade de trabalhar para ter o seu sustento. Quando o pecado entrou no mundo, o sexo deixou de ser algo sem mácula, e até mesmo o próprio corpo do homem, que Deus criou, deixou de ser como era no princípio. Por isso, em Levítico, capítulo 15, é relatado sobre Deus considerar imunda a menstruação da mulher e a ejaculação do homem. E se Deus considera algo tão natural do nosso corpo como impuro, nem vamos precisar de um versículo na lei dizendo sobre o que ele pensa sobre o próprio ato sexual e não, pera, putz, tem um versículo falando sobre isso também, meu Deus. Enfim, seguimos com fé na vitória de Jesus Cristo, né, na cruz do Calvário, firmando nossa mente e coração e todo o corpo, órgãos, juntas e medulas, no poder do sangue de Jesus, na nova aliança e de sua infinita misericórdia redentora e reconciliadora, onde nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia, misericórdia, Senhor. O segundo ponto, as boas novas, a chegada do Salvador e da graça de Deus, daquele que resolveria de uma vez por todas não só esse problema de impurezas do homem e da mulher, descritas na lei, mas qualquer tipo de pecado, nos fazendo vencer esse domínio sobre nossa carne, pela fé no poder do sangue de Jesus. E como Deus enviou seu Filho ao mundo? No trecho da Anunciação do Evangelho de Lucas diz: perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Ou seja, Jesus foi concebido no ventre que foi revestido de graça e poder do Altíssimo. Maria, exemplo de mulher de Deus, bem-aventurada, humilde e escolhida para subverter o que Eva tinha feito no Éden. Mesmo sendo virgem quando concebeu Jesus, ela era humana e justamente por isso foi cheia de graça. Isso é um mistério muito grande. Como o sexo já não era visto por Deus como algo perfeito, sem mácula, Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Por isso, mesmo vindo em carne e andado entre nós, ele não pecou. A mácula da queda de Adão não estava sobre Jesus, mesmo que toda sua genealogia estivesse ainda debaixo da lei. Ele é o Cordeiro Santo de Deus, perfeito, sem defeito, digno de receber toda a honra, todo o louvor e toda a glória. O terceiro ponto, agora falando sobre a igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo incentiva abertamente sobre a vida de celibato e o dom do domínio próprio, mesmo que o matrimônio também seja um dom dado por Deus. Do versículo 7 ao 9 diz: gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: é bom que permaneçam como eu. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Jesus falou também sobre os eunucos, fazendo essa referência à vocação do celibato por conta do reino. Claro que o celibato não pode ser considerado uma lei obrigatória, mesmo que seja um chamado geral, mas sim um dom que vem de Deus e que volta para a glória dele.
sem esquecermos que isso não vai fazer com que alguém deixe de ser humano e possua suas fraquezas carnais. Paulo mesmo chega a relatar sobre um espinho em sua carne, em 2 Coríntios 12, versículos 7 ao 9, onde o Senhor diz: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, o celibato também está debaixo da graça de Deus, assim como o matrimônio. É um chamado onde é necessário nascer de novo no espírito e termos o dom do domínio próprio, que é sobrenatural. Não um esforço por reprimirmos nossas paixões de forma religiosa ou penitencial, mas algo que carregamos de forma leve, sem sofrimento, pela fé, pelo poder do Espírito Santo e com paz. Quarto ponto: o sexo dentro do casamento. Além de estar debaixo da graça de Deus, não é para reprodução, apenas para reprodução, mas também para a necessidade humana devido à falta de domínio próprio. Porém, a Bíblia não diz que o fato do casal ser uma só carne se tornará um vício por conta do prazer gerado no momento íntimo do casal. O companheirismo e o amor eros, expresso no livro de Cânticos dos Cânticos, não pode enfraquecer uma vida de oração e atrapalhar a intimidade e o tempo que dedicamos a Deus de forma individual. Existe um equilíbrio nisso, independentemente da idade e fase que o casal esteja vivendo. Por isso, no versículo 5 de 1 Coríntios 7 diz: Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Quinto ponto: a Bíblia relata sobre um corpo glorificado que iremos receber na ressurreição dos mortos, e de que Jesus disse que no céu nós não nos daremos em casamento, mas seremos como os anjos. Ou seja, haverá mudanças do corruptível para o incorruptível. Fazendo uma leitura dessas passagens, conseguimos refletir bastante sobre aquilo que é terreno e aquilo que será eterno. E mesmo que Deus tenha restabelecido e abençoado a família aqui na terra, através deste mistério revelado por Jesus em Mateus 22, versículo 23 ao 33, vemos que nossa família no céu não seguirá o mesmo padrão do que foi estabelecido aqui na terra. Convido vocês, pessoal, a darem uma lida nessas duas passagens e depois voltem aqui e deixem um comentário no vídeo sobre o que vocês entenderam. Reunindo esses 5 pontos e versículos citados, conseguimos refletir e alinhar muitas coisas no coração acerca de nossa sexualidade e caminhada com Jesus, independente de seguirmos o celibato ou o matrimônio. A fé na vitória de Jesus sobre o pecado nos liberta do domínio do pecado, dos vícios. Nossa condição humana e caída, citada na lei, ainda faz parte da nossa realidade, mas nós andamos por fé, não pelo que vemos. Mesmo que a Bíblia nos oriente a não considerar uns aos outros do ponto de vista humano e que somos novas criaturas em Cristo Jesus, a mesma Bíblia também diz para não anularmos a graça de Deus. Paulo então foi incoerente? De maneira alguma. Nós só precisamos entender que andar em fé não nos faz esquecer de quem somos, de nossa identidade aqui na terra. Ao mesmo tempo que temos essa esperança de que um dia receberemos um corpo glorificado e imperecível, porque cremos na ressurreição dos mortos. Fingir que não temos hormônios e desejos sexuais, além de hipocrisia, e estarmos mentindo para nós mesmos, seria anular a graça de Deus que está sobre esse corpo e até sobre nossa mente. Claro, não podemos esquecer que nós também temos pensamentos, não apenas olhos para ver, imaginar ou desejar. A sensualidade está em todo lugar e ela sempre irá estimular nossa carne. Porém, quando saímos debaixo da lei e cremos em Jesus, ela não irá nos dominar, nos fazer tropeçar toda hora, independente do lugar ou de quem esteja ao nosso redor. Esse anseio pelo corpo glorificado é bem expresso na própria passagem de 2 Coríntios 5,
versículo 1 ao 7, e devemos sim ter esse anseio. Mas enquanto isso, aqui na terra, o negar a nós mesmos não pode virar um transtorno de identidade. Precisamos entender muito bem isso. Esse corpo, mesmo sendo perecível, tem muito valor e precisamos cuidar bem dele, por sermos templo do Espírito Santo, assim como cuidamos de nossa alma e espírito. Por isso, precisamos entender muito bem o que Jesus quis dizer com: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Forte esse trecho do Evangelho, né? Mas fiquem calmos, em paz. Não se mutilem e tenham fé no que Jesus cumpriu por nós. Sobre essa questão de lei e graça, tem um vídeo aqui no canal falando só sobre isso, pessoal. É bacana vocês darem uma olhada depois. Jesus nos chama não apenas para nascermos de novo e mergulharmos nas águas do seu Espírito, mas também para virarmos essa chave e amadurecermos na fé, para andarmos sobre as águas, independente das nossas circunstâncias. Se estamos com vontade de orar, se o dia foi bom ou ruim, podemos confiar, descansar nele e declarar e mentalizar a vitória de Jesus. Que tudo é sobre ele, sobre o que ele fez, faz e ainda fará por nós, não sobre o que podemos ou não fazer. Uma coisa é o domínio do pecado, a concupiscência, que nos faz estar presos a uma vida de prostituição, fornicação, adultério e promiscuidade. Mesmo que Levítico, capítulo 15, diga o quanto o corpo humano é imundo, nossa fé no sangue do Cordeiro nos faz justos diante de Deus, nos levantando todos os dias para entrarmos na presença dele, no Santo dos Santos, pelo livre acesso ao Pai, com ousadia e dignidade. Isso é graça de Deus. A caminhada cristã é esse equilíbrio, a libertação do domínio do pecado, mesmo nós ainda sendo pecadores e dependendo o tempo inteiro de sua misericórdia e graça. Chamo isso de paradoxo da cruz, onde geralmente o homem que possui 7 vezes mais testosterona, que é o hormônio da libido, do que a mulher, e que independente do sexo, todos temos nossas dificuldades humanas, sejam elas quais forem. Se as circunstâncias vierem, e elas virão, Jesus é quem vence por nós, e a vitória já foi decretada. Tetelestai, está consumado. Fiquem com Deus, que Jesus cubra a mente e o coração de vocês com seu amor e sua maravilhosa graça, enchendo-os de paz. Até a próxima.